Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à audiência pública destinada à apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual do Município de Ipuã para o exercício de 2027, em cumprimento que determina a legislação vigente, especialmente o artigo 48, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública é um importante instrumento de transparência e participação popular, permitindo que a sociedade acompanhe, compreenda e contribua com o planejamento e aplicação dos recursos públicos. Nela nós teremos a apresentação das receitas, os assuntos de equilíbrio nos gastos, sobre as despesas e os objetivos de cumprir os preceitos legais, com as despesas de saúde, educação e de pessoal. São as formas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o equilíbrio da execução orçamentária para o exercício de 2027. Nesse momento, convido para compor a mesa as autoridades presentes, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ipuã, Dr. Roniverton Marcelo Alves Pereira, os vereadores presentes, Arlindo Costa da Rocha, Marco Aurélio Cunha Negreiros, o presidente da Câmara Municipal de Ipuã, Início Ferreira, representando o secretariado municipal, Júlio Dimas de Mendonça Neto, secretário municipal de Administração e Negócios de Governo, e o presidente da audiência, o senhor Sebastião Aparecido da Cruz, secretário municipal de Orçamento e Finanças. Passo a palavra nesta hora ao prefeito municipal de Ipuã, Dr. Roniverton Marcelo. Boa noite a todos, presidente da Câmara Nilson, vereador Marco Aurélio, Arlindo, aos secretários presentes aqui, Sebastião, o Júlio, secretário de Governo, a Priscila, secretária de Saúde, André, secretário de Transporte, Lucas, secretário de Desenvolvimento, Letícia, secretária de Educação, o Edson Vasconcelos, doutor Edson, secretário de Esportes, a todos os servidores aqui, Elaine, Denner, Juninho, Alexandre, Ismael, o João, nosso cerimonialista, servidora Marcela, todos da Câmara, o André, e essa audiência pública é uma audiência que a gente tem que fazer anualmente, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e é um momento importante para a gente discutir o que é melhor para o município, onde investir, onde que a gente, na verdade, onde que a gente vai ter que cortar, né, Sebastião? O orçamento sempre muito apertado, nós já estamos sofrendo, nesse ano, no mês de abril, nós já estamos sofrendo com o orçamento. Mas declaro aberto a cerimônia e passo a palavra de volta ao cerimonialista João. Está com a palavra o secretário de Finanças, Sebastião Aparecido da Cruz. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, cumprindo um papel de cidadão brasileiro para acompanhar como é que a administração pública age, né, em suas ações através dos instrumentos legais, cujos principais instrumentos legais que temos é o PPA, a LDO e a LOA, né? Fizemos ano passado, porque estamos no segundo ano dessa gestão, fizemos o PPA que vale desse ano até 2029, e fizemos também a LDO e a LOA ano passado, e agora estamos na primeira fase de 2020, em 2026 para 2027, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E em julho, maio, junho, julho, agosto e setembro estaremos trabalhando a Lei Orçamentária para 2027. É onde se acontece todo o detalhamento, né, de cada ficha de despesa, receita e tudo mais. Na verdade, a LDO, como a própria palavra diz, Lei de Diretrizes Orçamentárias,
ela estabelece regras, ela estabelece o caminho, ela mostra qual que é o caminho que a LDO tem que trilhar para ser trabalhada, para ser organizada, para ser construída. E isso tudo atendendo à Constituição, né? O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também o Estatuto da Cidade, que obriga que tenhamos um espaço para a comunidade participar dos orçamentos públicos. E esse momento aqui é o momento da comunidade estar aqui, né, para ouvir, e é lógico que depois aqui apenas um dia, quando se apresenta a LDO, depois continua os trabalhos, continua no dia a dia, e todo dia estamos disponíveis também para discussão, para ouvir e para ouvir reivindicações. Quem tiver hoje, fizer reivindicações, vamos registrar em ata, né, para que se torne público e consistente. Tá? Então, começando pelas receitas, porque toda vez que se pensa em gastar, a gente tem que saber qual que é a fonte de recurso para cobrir essa despesa. Então, fazendo um parâmetro aqui entre os 3 últimos anos, né, como foi a nossa receita, e aqui é interessante saber que a nossa receita, que serve de base para sustentar a manutenção do patrimônio, é a receita corrente líquida. E essa receita corrente líquida, ela foi 92,7 milhões em 2023, em 2024, 99,3 milhões, com crescimento de 0,089%. E em 2025, fechamos com 107,74 milhões, que foi também um crescimento de 7,75%. Essa receita corrente líquida é a receita base da prefeitura, né, com as principais receitas de transferências estaduais e federais, as transferências constitucionais e infralegais, né, o ICMS, o FPM, o ICMS, o FPM, o IPTU, no caso, né, é uma receita municipal, mas as bases principais são essas transferências constitucionais que sustentam o nosso dia a dia. Depois, cada programa, dentro principalmente da assistência social, da saúde e da educação, tem os seus vínculos e uma pequena participação governamental. Muitas vezes, nós temos que gastar num programa da saúde ou da assistência social ou da educação, como no caso da educação da merenda escolar, a gente recebe uma pequena ajuda, né? Uma pequena receita, tipo assim, para manter a merenda escolar, mas num valor tão irrisório que, se não for o recurso próprio do município, não consegue levar avante aquilo que se de fato tem que colocar para as crianças como alimentação. E o recurso próprio do município vai ficando cada vez mais escasso, como o prefeito disse, as dificuldades vão se somando, né? Então, é por isso que, na hora de calcular, nós temos o cuidado de não superestimar a nossa receita, porque superestimando a nossa receita, nós estaremos superestimando a nossa despesa. E, de repente, se a receita não acontece, a despesa fica descoberta. No próximo slide aí também, estamos demonstrando 2024 e 2025, o nosso orçamento total, né, a nossa SCL, e o que o prefeito, os políticos conseguiram de receita em outros níveis de governo, que nós chamamos de receita de capital, para fazer obras, para comprar equipamento, veículos. Em 2024, nós arrecadamos 6,6 milhões, em 2025, 4,7 milhões, e em 2026, previmos 2 milhões, que eram já projetos que estavam aprovados, né? No caso aí, 2 praças, e aí as coisas que acontecerão no andar da execução orçamentária irão modificar principalmente esse aspecto de receita de capital. E para 2027, nós não prevemos receita de capital. Ainda estamos trabalhando, podemos até prever, se tiver alguma previsão de
algum convênio, qualquer coisa assim. Então, comparando também 2022, 23 a 25, a despesa, nós falamos de receita, né? Então, a nossa despesa corrente, em 2025, por exemplo, foi 101 milhões, a nossa despesa de capital foi 8 milhões, significa que, se eu investi 8 milhões e arrecadei 4.700, nós investimos 4 milhões com recurso do município, tá? Esse 4 milhões foi do dinheiro do Tesouro. E aí fechamos 2025 com um total consolidado de 111 milhões da receita e 110 milhões na despesa, com superávit de 1,5 milhões. Enquanto que nos 3 anos anteriores tivemos um déficit, né? Porque a nossa despesa, como investimos muito além daquilo que nós conseguimos para recurso de investimento, a nossa despesa foi maior e nós encerramos com déficit. Déficit de execução coberto por superávit financeiro. Então, o que nós estamos prevendo para 2027? Depois de demonstrar os últimos anos, né, historicamente, qual foi o comportamento de receita e despesa, nós estamos prevendo aí uma receita para 2027 de 112 milhões. E essa receita tem que ser o teto da nossa despesa, inclusive com uma reserva, né, de contingência, ou seja, eu vou arrecadar 112, vou gastar 111 e vou ter uma pequena diferença aí para cobrir eventual coisa que possa acontecer durante a caminhada, tá? É isso. Em busca do equilíbrio fiscal, é que nós seguimos todos esses parâmetros, né? Fazemos no andar da execução, porque nós estamos falando, nós estamos executando 2026, estamos planejando 2027, e nessa execução de 2026, como será em 2027, nós bimestralmente demonstramos a nossa receita, a nossa despesa, e como o prefeito diz das dificuldades, no primeiro bimestre nós não arrecadamos o que estava previsto, tá? Nós ficamos abaixo. E quando isso acontece, a lei de responsabilidade, como a nossa própria lei de diretrizes, fala em contingenciar dotação, né, ou limitar empenhos. Ou seja, vamos escolher alguma coisa para deixar de gastar, para poder retornar, né, e manter o equilíbrio fiscal. Qual a relação da lei de diretrizes com a lei orçamentária? Como já disse, né, uma coisa estabelece os caminhos e a outra segue os caminhos estabelecidos. Vamos falar, o nosso artigo 1º estabelece quais são as intenções da gestão em 2027. Essa lei vai orientar a elaboração da lei orçamentária, ela vai falar sobre a legislação tributária, né, o que podemos fazer, o que vamos reajustar, o que vamos criar. Ela vai demonstrar as prioridades e metas da administração, vai colocar os gatilhos, né, das despesas de pessoal, para a gente manter dentro da legalidade, e também outras determinações do andamento da gestão, tá? E dentro dessas diretrizes, temos nobres objetivos, como combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, apoiar estudantes para prosseguir seus estudos no ensino médio superior, né, além da educação básica, que nós bancamos 100% e temos que, no mínimo, gastar 25% das nossas receitas de impostos. Reestruturar serviço administrativo, buscar maior eficiência na execução da arrecadação, assistir a criança e ao adolescente, aos idosos, está sempre melhorando a infraestrutura urbana, e oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população. Isso é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Tá? Só para dar um exemplo, né, a gestão atual tem feito muito pelo social, criou o programa Emprega Ipuã, e já estamos no 6º ano desse programa, né, desse atendimento. Criou o Conselho da Juventude, repassa recursos para o terceiro setor, através do Conselho da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, criou o Conselho dos Direitos Humanos,
criou dotação de despesa para bancar também uma parte do programa Jovem Aprendiz, Bolsa Atleta, programa de renda para idosos. Então, quer dizer, ampliamos bastante a ação nesse atendimento, né, das pessoas vulneráveis na área de assistência social. Contratamos estagiários através do CIE, né, e a Casa da Juventude, que ao ser criada também, é um novo mecanismo de oferecer cursos, graduações, uma série de informações à população, né, para estar preparando a população para o trabalho, para o mercado financeiro. Os prazos, nós temos até o dia 30 de abril para enviar esse projeto de lei para a Câmara, né, que estamos trabalhando. Prevemos também dentro da lei de diretrizes, além dos prazos, a reserva de contingência, como eu já disse, que ela está limitada no artigo 7º a 1,7% da nossa receita, ou seja, né, a nossa receita corrente líquida é a base de cálculo para todas essas metas. Tá? E os programas que estão no PPA vão ser redefinidos na execução da lei orçamentária, na criação e na elaboração, de acordo com o andamento da receita. Então, quer dizer, nós estamos aqui com 3 meses do ano já caminhados, né? E aí a nossa receita, todo ano, ela começa meio devagar mesmo, depois ela começa a entrar no eixo, empata. O ano passado nós fizemos uma previsão orçamentária de 101 milhões de receita corrente líquida e arrecadamos 102, né? Então, é por aí, é manter o equilíbrio. Além de tudo aquilo de novo que se vai aparecendo agora, como, por exemplo, o orçamento por resultado, tá? Que cada secretário tem que pensar que os seus programas têm que aparecer o resultado. Por exemplo, a saúde faz o RAG, que é um relatório, né? Um relatório das ações da saúde durante o ano. Então, o que aconteceu, quantas pessoas atendeu, quais as doenças, né? Que é melhor poderia dizer seria Priscila, mas é mais ou menos por aí, né? A educação também. Então, quer dizer, cada secretário na sua gestão, no seu trabalho, é bom ter parâmetros para, inclusive, estar sabendo se, como nós tentamos sempre ver, acompanhar se a nossa receita está pior ou melhor, se ela está caminhando dentro de uma forma normal. Se ela piora, a gente faz o relatório ao gabinete todo mês, né? E passa, prefeito, cuidado, que está meio complicado, tá? Ou se não, vamos andar. Então, nós temos que estar sempre trabalhando dentro da legislação para depois não ter problemas no encerramento das contas do exercício. O equilíbrio das contas é uma das... o desequilíbrio das contas seria um pecado capital, né? Gera um transtorno muito grande. Tá? Prioridades e metas vão estar no artigo 18 da lei. Então, nós temos a lei, né? O nosso projeto de lei, que é bem extenso aqui, e depois nós anexamos nesse projeto aqui de em torno de 10 páginas, nós anexamos os nossos anexos legais, né? Metas fiscais, temos que prever a receita que dá cobertura à nossa despesa, ao nosso reza pagar, que dá cobertura aos nossos financiamentos. Então, isso tudo aparece no anexo de metas fiscais, que o tribunal olha, vê, emite alerta quando necessário. Tá? Também contemplamos a legislação tributária, no artigo 19, né? Lá fala sobre o assunto. Tá? Pessoal em cargos, no artigo 20 a 22, pessoal em cargos é sempre um problema. Esses dias vi um artigo de um prefeito demitindo um punhado de servidores, né? Porque tinha passado de 52%, ou seja, estava no limite prudencial, que em 2023, né, nós fechamos com 52,05%, aí quando chegou em maio de 2024, o Tribunal de Contas, a primeira coisa que ele foi verificar é se nós tínhamos voltado, retornado ao limite, né? E a gente tinha, então ele ainda citou que estava tudo ok. Então, o pessoal, hoje, nós fechamos 2026 com 46,81%, e o Legislativo com 1,3%.
O legislativo, né, pode fechar até 6% e o executivo 54%. Se ultrapassar 54%, é crime, né? E depois temos o limite de alerta, que é 48,6%, nós fechamos abaixo, mas poderíamos fechar no limite de alerta até o limite prudencial, que é 51,3%. Tá? Quando ultrapassa o limite de alerta, acende a luz vermelha, né? A luzinha amarela do cuidado, que vai fechar o sinal. Na saúde, nós gastamos 35,14 milhões, né, em 2025, tá? Com uma aplicação de 25,17, que é uma aplicação mais de 10% acima do mínimo legal. Tá? A educação, nós fechamos com 27,72, lembrando que o nosso limite mínimo é 25%, mas que essa despesa que se considera como limite com relação à receita de impostos, ela só considera a educação básica. Então, significa que tudo que nós gastamos com merenda escolar, que também na educação básica, que tudo que nós gastamos com universitário, com transporte escolar para fora da cidade, que nós gastamos com qualquer despesa que não seja da educação básica, não está contemplado aqui. Então, significa que nós gastamos, podemos dizer tranquilo, 40% em educação. Certo? 27,7% sobre a aplicação da educação básica. Bom, o intuito dessa audiência, né, reunir a população, discutir, apresentar esse projeto de lei, nos colocar à disposição também para esclarecer dúvidas, né? Os secretários estão aqui, as pessoas que tiverem dúvida daqui a pouco vão fazer uso da palavra, né? Na verdade, é isso. Fizemos também uma enquete para a população também estar participando, para que esse orçamento seja um orçamento participativo. Tá? Essa enquete ficou no nosso site aí, em torno dos 10 dias, mais ou menos, e nós conseguimos aí 99 participações, né? Faltou uma para arredondar. Né? E aí nós temos, por exemplo, no primeiro slide da enquete aí, a saúde, a pergunta foi: qual deve ser a prioridade máxima do município em 2027? Então, saúde, sempre na frente, né, 49,5%. E interessante que aí apareceu uma outra coisa diferente, né, emprego e renda, 29,3%. O pessoal anda muito preocupado com emprego, com desemprego, com essas coisas. Tá? Na saúde, fizemos outra pergunta. Na saúde, o que mais precisa melhorar? Tá? Aí pedimos para as pessoas escolher 2 questões e depois, no compêndio disso tudo, né, tivemos a seguinte questão, da preocupação das pessoas com relação à saúde. Mais médicos, 38%. Né, redução da fila de exames, 45%. Medicamentos disponíveis, 34%. Agilidade no atendimento, 33%. Estrutura das unidades, 19,2%. Lembrando que eu acho que pouca cidade tem uma estrutura de saúde como a nossa, né? Pela população, pelo nosso tamanho, nós já comparei com cidade de 80 mil habitantes que não tem o número de unidades de saúde que nós temos. Na educação, o que é mais urgente? Aí vem vagas em creche, qualidade do ensino, material e uniforme, estrutura das escolas e atividades extracurriculares. Na infraestrutura, qual o principal problema? Aí tivemos recapeamento, tal, que nós fazemos constantemente, né? A cidade hoje está bem atendida, iluminação pública, drenagem, questão de alagamentos, mas nós, infelizmente, nós não temos áreas de risco, né? Agora, as chuvas de hoje em torno de 100 milímetros, então não tem chuva também que não vai causar um transtorno em qualquer lugar, né? Que sai em Ribeirão, em São Paulo e numa cidade maior. Uma chuva de 30 milímetros em São Paulo é uma tragédia, né? De repente, igual uma de 100 para nós, ou até mais. Também perguntamos, o que mais te incomoda na cidade? Tá? Aí veio aqui, falta de emprego, 50,5%, segurança, 17,2%, e saúde, 11,1%.
você acredita que a cidade melhorou nos últimos anos? Aí, quem disse que melhorou muito, 44,4, e quem disse que melhorou um pouco, 43,4. Então, todo mundo achou que melhorou, né? A maior parte. Tá? Se for necessário reduzir gastos, onde você aceita cortes? Está vendo como é que é interessante saber o que as pessoas pensam, né? Esses queijinhos aí, esses gráficos aí, é justamente para mostrar a opinião daqueles participantes, né? Na verdade, sempre está escrito ali 99 respostas, né? Sempre girando em torno dessas pessoas. De repente, na próxima, a gente consegue uns 300 aí, para ter uma opinião mais, né? Mais forte ainda. Então, aqui, ó, se for necessário reduzir gastos, aonde que as pessoas aceitariam? Que se cortasse em festas, em eventos, né? 38,4%, na administração 39,2%, no esporte 16,2%. E também, outra questão, o que você prefere, né? Tá? Então, 74,7%, menos eventos e mais investimentos, e 25,3%, manter os eventos mesmo com menos investimento em outras áreas. Bom, na verdade, ó, o arcabouço da nossa ação governamental, né, técnico falando, ele é muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 100 fichas de receita, né, com vínculos diferentes, com fontes de recurso, um cipoal de dificuldades para trabalhar. E nós temos 500 fichas de despesa, porque cada coisa tem que estar no seu lugar, né, dentro da legislação federal, e quem comanda a legislação federal é o STN, né, a Secretaria do Tesouro Nacional. Mas só para dar uma geral, né, o que nós fazemos? Manutenção do Legislativo, manutenção do gabinete do prefeito, manutenção do paço, do conselho tutelar, cuidar do meio ambiente, proceder ao pagamento de precatórios judiciais, pagar juros e amortização de parcelamento, pagar proventos e pensões, manutenção do fundo social, cuidar do sistema tributário, deixar reserva de contingência para manter o equilíbrio da execução orçamentária, manutenção de todas as secretarias, promover eventos cívico-culturais, né, aniversário, feira do livro, e outros. Renovar e fazer manutenção da frota, todo ano se está comprando algum veículo novo, tal, então a nossa frota está sempre sendo renovada. Manter as crianças na escola, né, ensino infantil, creche, pré e fundamental, oferecer alimentação de boa qualidade na merenda, adquirir uniformes e material didático, proceder à manutenção dos prédios escolares, apoiar estudantes nos outros níveis de ensino, EJA, técnico, universitário, fazer o transporte escolar, fazer a manutenção e os investimentos necessários no cemitério, fazer a manutenção de praças, parques, áreas verdes, cuidar do pavimento de ruas e avenidas, viabilizar projetos apresentados pelo Conselho da Criança, cuidar do idoso, manter os programas sociais, manter os programas de saúde em dia, pronto-socorro, ESFs, residência médica, agente comunitário de saúde, vigilância sanitária, epidemiológica, saúde da família, centro de zoonoses, fazer a manutenção do trânsito, manter a área de esporte e lazer com boas condições. Então, quer dizer, é um elenco grande, né? E cada nomenclatura dessa aqui tem um punhado de detalhes, tá? Então, é isso. A partir de agora, fica aberta a palavra, né, para a participação de todos, e volta a palavra aí para o nosso mediador. Fica com a palavra agora aberta a Assembleia, a população presente, para fazer as reivindicações pertinentes. Boa noite a todos, boa noite, prefeito, boa noite, autoridade. Sebastião, o ano passado a gente fizemos até acho que a secretária de saúde não está aqui presente, a gente fizemos uma pergunta para ela em relação, o senhor pode ver que na saúde aí, um dos índices maior foi a procura de exame.
E a gente fizemos uma pergunta sobre como estava o andamento dos exames, e parece que a gente foi entendido como fosse um ataque à secretária. Mas nós, vereadores, estamos aqui, todos que estamos aqui presentes, sabe que uma das maiores procura para nós, vereadores, no Legislativo, é em relação à espera do exame. A gente sentou, explica como que a situação também não anda muito bem, são muitos exames que estavam na fila, eu tinha até mais ou menos a quantidade de exames que estava à espera. Então, a gente vê que está aí uma prova, secretário, para ver que a gente não viemos atacar secretário, que a gente viemos simplesmente perguntar como que estava, que pode ver que eles cobram da gente isso sobre o exame. A outra coisa que eu achei interessante no município, que até colocamos na semana, um senhor de fora veio aqui na nossa cidade, ele elogiou bastante Vossa Excelência sobre a limpeza da cidade. Né? Então, mostrando a outra região, a situação que está na região. Então, vê que a nossa cidade, aí, o município, talvez não saia da cidade, vamos ver a situação, não vamos falar da região, mas Ipuã não está tão, assim, desproporcional de sujeira, igual eles estão falando. Então, eu acho que a gente aqui está tentando, Vossa Excelência está tentando fazer o máximo possível para que organiza, não está fácil, a gente sabe que nem eu comento com o senhor, a arrecadação caiu muito, e o senhor está fazendo, manobrando, fazendo as coisas para tentar, uma arrecadação para tentar fazer uma cidade mais limpa, então, aí o senhor sabe que vejo aí a situação da Folha no ano passado, a gente ficamos quase no limite, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai trabalhar também para a gente não ultrapassar. Entendeu? É isso que é a minha opinião. Eu acho que não só o executivo, como o legislativo estão trabalhando para fazer uma cidade até mais melhor. Muito obrigado, presidente. Ô Zóia, tudo bem? Boa noite. Boa noite aos... Olha só como é uma oportunidade da gente discutir o orçamento anual do município aqui. Na Câmara agora, nós temos exclusivamente servidores. Não tem ninguém da população aqui interessado em saber onde a gente está aplicando dinheiro público. São todos servidores aqui, maioria professores, assessores da Câmara, tem um prestador de serviço, né, para a Câmara, o restante, a população poderia estar aqui. Eu sempre falo em todos... eu fui no congresso em São Paulo, Zóia, semana passada, e o presidente da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, ele teve um discurso semelhante a esse que eu estou começando a falar agora, porque ele fala que ele representa os municípios, né, como presidente, ele fala que os prefeitos não se unem para evitar o que está sendo feito lá no Congresso. Por necessidade de se perpetuar no poder, a maioria dos deputados, eles votam projetos de lei que estão massacrando os municípios, mas massacrando. Agora, até no meio do ano, agora tem uma pauta bomba lá, que se votar, eu acho difícil ter uma pessoa que tenha discernimento e juízo para se candidatar a ser prefeito. Porque está sendo quase impossível a gente honrar os compromissos com a educação, com a saúde, com todos os indicadores, com apenas o orçamento do município. Estão sendo criadas leis lá para o município cumprir, e não está tendo repasse do governo federal, principalmente do governo federal. O governo estadual repassa o ICMS, teve uma mudança agora no ICMS, talvez repercute favorável para os municípios. Então, estou começando a falar sobre esse assunto, para dizer que a corda cada vez mais aperta para o município, e o governo federal não está encontrando meios para repassar para o município o bônus, para a gente honrar com esses ônus que está acontecendo. Isso veio
pisos salariais de categorias, agora tá em pauta lá aposentadorias especiais para algumas categorias. Isso só vai onerando o município, e o deputado fala bonito lá no plenário, todos querem garantir o voto e está endividando as prefeituras. As prefeituras estão aumentando a cada dia precatórios, né, porque o servidor, ele busca o seu direito, está aprovado lá, ele busca o seu direito. E está inflando os precatórios das prefeituras do Brasil inteiro, não é só aqui da região, e às vezes vai lá na frente vai ficar insustentável se não houver uma mudança rápida nisso. E especificamente sobre o assunto que você se referiu, por exemplo, eu mesmo fui um dos que optei em colocar essa questão dos exames, né, que eu sempre sou cobrado, né, muita gente entra também em contato comigo, não só dos vereadores, está faltando um exame, está faltando aquilo, e geralmente eu, como advogado, eu faço uma triagem. Então, eu te falo que 40% desses exames são relacionados a benefícios previdenciários que vocês estão pleiteando lá no INSS. Eu estou me sentindo mal, mas eu preciso fazer um exame, porque eu também estou precisando fazer uma perícia. Então, assim, se tem 1.000 exames para fazer, 30%, 35%, é para outras finalidades e não a saúde. É óbvio que a gente tem uma fila grande, eu converso com os prefeitos sobre isso, a gente a cada ano está aumentando o recurso para essas filas, se a gente colocar 300 mil e der conta de pagar todos os exames, daqui 2 meses tem mais 600 mil, isso é uma bola de neve. Tanto é que Ipuã, a gente falou sobre Ipuã, a saúde é muito boa aqui em Ipuã, e ela é assim, porque a gente tem conhecimentos, parâmetros, né, e dos outros prefeitos da região, dos números que a gente tem, as unidades de saúde que a gente tem, todos os serviços de saúde que a gente vê, sabe que é muito bom comparado ao orçamento que a gente tem. Mas toda vez que a gente faz uma pesquisa, o que eles pedem? Saúde. A gente investiu 27%. A gente seria obrigado a 15% de investimento. Eu fui nesse mesmo congresso, até veio o Instituto, para a gente tentar ver uma possibilidade de trazer uma entidade para poder nos ajudar com a creche, para acabar com... Hoje nós temos uma fila de 15, 20 crianças de creche. Justamente para a gente tentar, de uma forma alternativa, não impactar na folha, porque daqui a pouco a gente tem que dar aumento para o servidor, a gente não consegue. Eu converso com os secretários toda segunda-feira, 9 horas da manhã, reunião semanal. Toda semana a gente está conversando para tentar reduzir o número de servidores, porque não vai dar conta de pagar, não vai dar conta de dar o aumento, não vai dar conta de dar o piso. Tem cidades aqui da região, Miguelópolis, Orlândia, eles estão sofrendo, estão 54% folha. Aqui em Ipuã, ainda a gente está lutando para segurar, para poder investir na saúde, para investir bem na saúde, na educação. A educação que a gente fornece para os municípios aqui, dentro do município, por exemplo, transporte. Olha o nosso transporte, eu estou com os números, o Rogerinho me mandou os números do que a gente faz lá no pronto-socorro apenas. Lá no pronto-socorro. Dá em média, 10 viagens dia. 10 viagens dia intermunicipal. Ribeirão, Franca, Orlândia. Eu não estou falando das viagens aqui dentro, não. Tem cidades que não faz um quinto do que a gente faz. Transporte universitário. Então, o serviço público nosso é muito amplo. Então, às vezes, em determinados serviços, a gente tem dificuldade orçamentária.
Não é falta de vontade, é falta de recurso, é falta de dinheiro. Então, assim, a gente sempre está discutindo, sempre trabalhando em diversos assuntos que a gente entende que são sensíveis. Eu que pedi para colocar também na educação aí a falta de vaga em creche. Então, assim, a gente já trabalha juntos, os vereadores, né? Os secretários. Eu acho que a forma que a gente está fazendo aqui em Ipuã, lá na frente eles vão enxergar. Hoje a população, 70% da população não tem parâmetro. Não tem parâmetro. A gente pode fazer o que for para a infraestrutura. Se lá daqui 2 semanas tiver um buraco, eles vão falar mal dos vereadores, vão falar que só um está trabalhando, vão falar que o prefeito só fica viajando, né? A vice também não está contribuindo. É sempre assim. A gente tem que ter discernimento para entender isso. Então, cobranças vai ter mesmo, não adianta. E juntos a gente tem que sempre buscar melhoria, igual sempre está acontecendo. Vocês viram lá, 6 milhões em 2024, os vereadores conseguiram de recurso para o município. 2025 caiu para 4 milhões. Esse ano, 2 milhões, anos de eleição que a gente poderia ter conseguido muito recurso. Governo estadual travou recurso, governo federal consegue apenas com convênios. Então, é tarefa difícil e a gente trabalhando junto do jeito que está trabalhando, estamos conseguindo honrar os compromissos, mas as dificuldades elas sempre vão estar aí. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero justificar a ausência do Elicrênio José Rios por motivo de saúde. Ele queria muito estar aqui nessa audiência, mas não pôde estar. Pediu para até que constasse em ata, por motivo de saúde dele. E também, na palavra do vereador Vandercy, a fiscalização às vezes a gente conversa com o prefeito, com o secretário. Por quê? Por causa das cobranças que a gente tem na rua. Mas eu falo assim, a gente fica olhando tudo com o que se passa, tudo que se vê nos municípios, e aí a gente olha e veja, a gente está fazendo cobrança para ter mais melhoria, mas em vista dos municípios, a nossa cidade hoje está de parabéns. Isso daí eu vejo muito isso também. E agora cobrança vai ter mesmo. O secretário, o vereador vai cobrar o secretário mesmo, vai cobrar o prefeito, porque se nós não cobrar e fiscalizar, o que a gente está fazendo aqui? Isso, eu respeito muito o prefeito, respeito muito o executivo, e o prefeito também respeita muito o legislativo, porque a gente trabalha junto, mas cobrança jamais vamos deixar de fazer, porque isso chama um bom trabalho. Onde tem cobrança, sai bons frutos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Prefeito, cumprimento, Sebastião, presidente Nilson, todos os secretários. Só queria fazer uso da palavra para mencionar a importância, prefeito, de uma gestão séria investindo na educação e na saúde. Eu estou no poder público há quase 15 anos, parte deles aqui no Poder Legislativo, e quando entrei aqui no Poder Legislativo, eu pude participar de uma gestão séria também, como a do senhor, que prezava a educação. Hoje nós estamos vendo o gráfico, são gastos 27% na saúde. Hoje são gastos 27%, no qual o senhor tem como obrigação gastar 15%. E quando o senhor entrou no primeiro mandato, eu lembro que nós conversamos a respeito dessa prioridade que seria na educação e na saúde. Então, prezo muito a sua gestão, principalmente nesse pensamento, viu, Sebastião? Parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos aqui, e também por ótimo serviço que faz lá, sempre tirando dúvida de nós aqui, vereadores, que comparecemos lá, sempre. Tanto é que hoje, na explanação do senhor, eu não tive dúvida nenhuma, bem claro, bem objetivo, né, técnico, né, como o senhor é, e também
muito objetivo. Então, quero parabenizar, prefeito, principalmente nesse ponto, né, uma gestão séria, sempre prezando na educação e saúde, obviamente, não deixando de lado os outros setores, que é importante. Nós vimos ali o gráfico, né, que na pesquisa, que grande parcela da população prefere o investimento dos recursos públicos na saúde e na educação. E nós, como vereadores, todo mundo sabemos que nós somos representantes do povo, e todos os vereadores pensam dessa forma também. Então, rogo a Deus aqui que dê bastante discernimento para Vossa Excelência, para o Sebastião, para 2027 e 2028, encerrando o mandato, continuar aí investindo nesses setores que são prioridades para a gestão pública, prefeito. Obrigado, Sebastião. Só complementar, o ano passado, em uma reunião que eu tive lá no gabinete foram vários prefeitos convidados por um deputado, nós nos reunimos com o então secretário de governo do Tarcísio, que hoje não é mais o Gilberto Kassab, ele é o secretário de governo. Nós reunimos e ele me falou uma coisa que ele me deixou um pouco preocupado, que 2026 seria muito difícil, e que 2027 seria mais difícil ainda. Então, assim, o Kassab, hoje ele é um líder, é uma liderança nacional. Se ele falou isso, é porque ele tem informações que a gente tem que tomar cuidado, porque fatalmente vai acontecer. Então, a gente vai ter que trabalhar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu assumi a prefeitura, o salário educação, o recurso que vinha do Fundeb, a gente tinha que investir. Quando eu entrei, era 60%, logo que eu entrei, já mudou, a gente tinha que gastar 70% com o pagamento dos professores. É isso, Ventura, Rodrigo, isso, né? E aí a gente não estava, aí logo veio o piso dos professores, eu recebi por algumas ocasiões o professor Rodrigo, o Carlinhos, Ventura, recebi lá no gabinete, e a gente estava com dificuldades, trabalhando, fazendo contas, para a gente pagar o piso, não é isso, Carlos, Rodrigo? E a gente foi trabalhando, resumindo, hoje a gente gasta 100% do Fundeb, 110% a gente está gastando, o dinheiro que vem não está dando para pagar, e antes 60% dava, 70% depois, logo no início do nosso primeiro mandato, 70% dava para pagar. Sobrava 30% para investir no que quisesse na educação. Vamos dizer assim, algumas coisas não podia, mas em grande parte podia investir. Hoje, o recurso que vem do governo federal, 110% ou 115%, vamos lá, a gente tem que dar do recurso próprio, é recurso próprio que a gente complementa. Tem prefeituras, eu estava conversando com prefeitos essa semana que eu estive em São Paulo, que já está em 150%, 160%. Então, para ver, doutor Marco Aurélio, a dificuldade que está a gestão dos municípios. Então, assim, o orçamento, uma audiência dessas, é de extrema relevância, que nós vamos, queira Deus que não, mas nós vamos passar por um momento muito difícil. Então, não só eu tenho que ter discernimento, mas os secretários que me ajudam lá no dia a dia têm que ter o discernimento de segurar, não gastar além do que pode, tentar otimizar recursos ao máximo possível. Os vereadores também continuar nessa pegada aí de correr atrás de recursos, que é o que vai fazer a diferença. Investimento, às vezes tem que fazer uma obra a mais. Se a gente não conseguir investimento de fora, nesse ano, no próximo ano, dificilmente, se não for através de convênio federal ou estadual, a gente vai conseguir executar obras. Então, é pedir a ajuda sempre de vocês e também nos ajudar a absorver as críticas dos munícipes, esclarecidos ou não,
né, com discernimento ou não, mas para eles entender também o momento o momento econômico que o país está passando, o momento que o Estado está passando e o momento que o município está passando. Nós estamos hoje com as contas relativamente em dia, né, Sebastião? Temos as nossas dificuldades, mas a gente não vai poder, precisa disso lá, nós vamos lá. Não é bem assim, está difícil. Então, é esse porém que eu queria deixar constado na sessão. Não, é porque é simples, ó. Nós temos vários tipos de receita, temos dezenas de receitas. Cada receita tem um comportamento. Então, por exemplo, o prefeito falou do salário educação. A gente vinha num ritmo, até 2023, nós arrecadamos 2,5 milhões de salário educação em 2023. O governo federal fez um rearranjo na legislação, né? E uma redistribuição tal, e hoje, ou seja, 24, 25, 26, o ano passado nós arrecadamos 1 milhão e pouquinho. Então, quer dizer, era para ter arrecadado 3, por exemplo, arrecadamos 1. Tá? Na questão do Fundeb, a questão é que o número de alunos não cresce, né? Ou, ao contrário, diminui, porque as crianças vão crescendo, depois saem da escola, a população não nasce igual antigamente, né? Que você tinha mais criança na escola. Não, hoje você tem menos criança e mais adulto, tá? Então, isso significa que diminui o recurso do Fundeb, porque é per capita, né? Aluno vezes um valor X, tá? Terceiro, a receita, então, quando se comporta-se se corrigindo. Só para você ter uma ideia, o nosso IPTU é corrigido pela UFESP. A UFESP não deu 4%, né? Em 31 de dezembro, tal, estabeleceu o governo do estado, a UFESP, para 2026. 30 e poucos reais, tal, ou seja, com uma correção de menos de 4%. Então, nós corrigimos os impostos em 4%. Mas as coisas que nós compramos não sobe 4%, sobe 5, 8, 10%. Por exemplo, sempre a gente sabe que na saúde os medicamentos sobem muito além da inflação, né? Então, significa que com o mesmo valor, você não compra a mesma coisa. Você vai perdendo ao longo do tempo. Então, esse ao longo do tempo são esses anos. Estamos vivendo depois da pandemia, né? Que é um marco aí para a humanidade, certo? Um recomeço. Então, a gente está vivendo as dificuldades. É interessante que na pandemia, nós aqui, arrecadamos muito bem na saúde, porque nós bancamos fazer UTI para atender a região, Parará, né? Toda essa coisa aí, e entrou mais dinheiro. Então, se você pegar os dados da saúde naquele tempo, você fala, hoje nós arrecadamos menos. Não, foi uma bolha, né? Tá, então, você tem que analisar 10 anos, por exemplo, que aí você vai ter esse trampolim aí, tá? Então, é por isso, é porque sempre o custo das coisas é maior do que o crescimento da receita. E aí você vai cumulativamente, ano a ano, você vai perdendo mais. Então, como eu disse, estou perdendo 1,5 milhão, 2 milhões do salário educação. Aí eu perco mais numa outra receita, né? Tá? Tem a questão da adimplência, inadimplência e tal. Por exemplo, o nosso recebimento de dívida ativa, o ano passado, nós fizemos para o ano passado uma legislação, dando um descontão, certo? Juros e multas e tal. E com isso tudo, nós não cumprimos a meta de arrecadar, entende? 2025. Então, quer dizer, você vê, o que aconteceu? A gente fez uns descontos para facilitar o pagamento e, na verdade, né, João, não aconteceu o que a gente esperava. Então, como você sabe que a nossa despesa, ela tem como teto a receita, né? Isso na nossa casa, na nossa empresa, em qualquer lugar. Então, por quê? Se você gasta mais do que arrecada, seja onde for, você vai quebrar a cara, né?
mais cedo ou mais tarde. Então, eu acho que dá para entender o mecanismo que não é de um dia, de um ano, são vários anos cumulativamente, que você vem mais ou menos numa rotina desse tipo aí. Certo? Mais alguém quer usar a palavra? Bom, então vamos encerrar, né? Se ninguém mais quiser usar a palavra, quer encerrar, prefeito? Eu estava até olhando aqui umas anotações que eu fiz, lá de São Paulo, das medidas lá do governo federal que podem vir a impactar no orçamento dos municípios. As últimas que teve, né, que foi a questão do piso do magistério. Tem uma lei complementar lá que autoriza pagamentos retroativos, também impactou, do Covid. Piso da enfermagem. Agora, com a lei de 2025, agora, do imposto de renda, vai impactar nos municípios também. Os municípios vão arrecadar menos. 1,5 milhão. Aí pega mais 1,5 milhão lá do salário educação. Pega o Fundeb repassando menos, porque nós temos menos alunos. Então, vai girando, vai... O INSS, a reoneração do INSS, né? Aqui, ó, está falando também de, ó, a PEC, tem uma PEC lá, 14/2021, a PEC, né, um projeto de emenda constitucional. Eles vão começar a votar agora. Por que vocês acham que vai votar agora? Porque a eleição está chegando. Em tramitação e trata da valorização, eles deixam para valorizar agora, desde 2021. Valorização dos ACS, que são os agentes comunitários de saúde, com aposentadoria diferenciada especial. Para quem é seletista, igual o Ipuã, é menos problemático do que as cidades que têm um regime estatutário próprio. Então, ainda a gente se livra. Mas, por exemplo, Guaíra é próprio, Orlândia é próprio, São Joaquim, eu não sei, é próprio, seletista. Guará é próprio. Eu não sei o que vai acontecer com esses municípios. Ó, tem a projeto de lei 2531, que cria o piso salarial nacional dos técnicos administrativos e operacionais de educação básica. Não sei se é o que eu já falei. Tem um em tramitação, que é dos médicos, os pisos dos médicos e cirurgiões, que vai impactar pouco em Ipuã, porque temos poucos, mas terá um impacto. Piso nacional para profissionais de equipes de referências suas, eu acho que é lá, né? Também está em discussão. Piso dos assistentes sociais está em discussão. Piso dos farmacêuticos está em discussão. Piso nacional do fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais está em discussão. Psicólogo também. Então, assim, numa leitura assim, por cima, assim, a gente vê que tem muita coisa lá que pode ser votada ainda, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Uma outra preocupação também é com a reforma tributária, que está, né, sendo implantada depois de tanto tempo, sendo implantada gradualmente até 2032, que traz uma dificuldade, uma preocupação, porque tem um grupo que acha que os pequenos municípios vão perder, né? Outros que não, mas, na verdade, vai mudar a forma de arrecadação e, se a gente perder, é ruim, né? Se a gente estiver preparado para perder, se ganhar é bom, certo? Mas a gente tem que estar preparado para perder a arrecadação também. Tem aqui essa questão da ampliação do conceito do profissional do magistério lá,
Por exemplo, os monitores que têm pedagogia, que poderia ter o direito a receber. Então vamos lá, eu vou falar. Monitor hoje que tem ensino médio, não, no caso, ensino superior, ele presta o concurso, hoje com salário muito pequeno que recebe da prefeitura, em torno de R$ 1.800, aí ele está pleiteando receber 5.130. 1.800 vai subir para 5.130. A maioria fizeram requerimento lá na prefeitura. Eu não sei qual foi o parecer do procurador, mas ele opinou pelo... Eu não sei as razões, eu vou ler com calma para vocês. Ele opinou pelo indeferimento desse reajuste de forma administrativa, porque eu estou falando até para vocês porque a classe veio aqui na Câmara, né? Já opinou pelo indeferimento, o Marcial já fez até o despacho para eu indeferir. Por quê? E o que vai acontecer? Pode dar o direito deles pleitear judicialmente e virar precatório. Então, indefere, judicializa, vira precatório ou não. Por um outro lado, tem a PEC 66, que ela limitou os municípios a pagar a pagar o teto de 1% da receita corrente líquida de precatórios. 1% ano, né, Sebastião? Então, tudo que a gente tem de receita no ano, 1% é o limite que a gente tem para pagar os precatórios. Ou seja, se continuar judicializando, o servidor buscando o seu direito, ele obtém o seu direito na justiça, aí ele vai se esbarrar naquela situação em que a gente tem um limite, um teto para pagar. Então, hoje tem 30 milhões para pagar? E esse limite, hoje, 1%... Hoje a gente tem... Quanto? Mas já... Hoje nós temos 7 milhões. Hoje nós temos 7 milhões de precatório, e se somar com as ações que estão em andamento, pode chegar a 30 milhões. Oi? É assim, doutor Marcos, os outros vereadores, talvez até você saiba, mas os vereadores que não entendem do direito, o que acontece? A gente paga esse 1% para o tribunal, e o tribunal que faz o repasse para os processos. Então, vamos imaginar que vai ter vamos imaginar que todos esses pisos da categoria, dos professores, dos enfermeiros, também aprovem, todos, do médico, do farmacêutico, do ajudante de manutenção, do auxiliar administrativo. O que vai acontecer? Ao invés de 7 milhões, vira 100 milhões. Com a PEC 66, a gente vai continuar pagando 1% do mesmo jeito. Oi? Até 15 milhões. Só uma observação. Até 15 milhões de precatório, a gente paga 1%. De 15 a 20, por exemplo, sobe para 1,2% e assim vai. Sobe mais, né? Bom, enfim, tem uma tabela. Então, assim, é óbvio que a gente tem que tomar medidas ao máximo para poder chegar no piso, ou pelo menos próximo ao piso, para poder continuar dentro do percentual que a lei exige, mas olha a dificuldade que a gente tem. Então, todo dia é uma luta para manter dentro do orçamento. Sobre o aumento desse ano, por exemplo, tinham decidido dar 0,37% para os professores. E a gente tinha se programado para dar 5%
para todos, independente desse 0,37%. Aí o governo federal foi lá e, não, 5,40%, medida provisória. E aí a gente deu os 5,40% para os professores e os demais servidores, os 4,26%, que é o índice inflacionário. Então, olha a dificuldade. Por que que os professores conseguem, com facilidade, aprovar? Porque eles são em um número muito grande. Eles têm representatividade lá no Congresso. Os enfermeiros são um número alto também, têm representatividade, e foi nesse período de pandemia que eles foram heróis, e nada mais justo. Agora, você pega o farmacêutico. Nós temos 2 farmacêuticos no município, e em todos os municípios a quantidade é pequena de profissionais. Então, eles têm menos representatividade, menos voto lá para eles votarem, menos força para eles votarem. Então, se todos tivessem a força do professor e a força do enfermeiro, todos conseguiriam o piso, provavelmente, se os deputados agissem da mesma forma que estão agindo hoje, votando tudo. Mas vamos torcer para que eles encontrem o equilíbrio e a gente consiga também se equilibrar nas contas. Bom, mais alguma questão, pessoal? Vamos encerrar, então, dar por encerrado essa audiência. E obrigado, né, pela presença de todos. Agradecendo a todos e lembrando que nós somos da prefeitura também todo dia, né, prefeito? E quem quiser Quase falar com a gente, tal, estamos lá para conversar, certo? Muito obrigado a todos.